às vezes imbecis, por isso que nós resolvemos acioná-los, né? Para tentar entender um pouco mais dessa história bélica. O que mais tem me chamado a atenção nesse conflito, além da violência, claro, é o domínio russo em uma área específica do território ucraniano, que abrange ali o norte, boa parte do leste e o sul também, formando como se fosse uma meia-lua mesmo. Em todo o território de fronteira da Rússia com a Ucrânia. Exato. Né? Eu queria saber dos senhores se isso faz parte de alguma tática militar ou se isso poderia estar mais relacionado talvez a uma resistência ucraniana, uma dificuldade da Rússia em avançar nesse território. Qual a leitura que vocês fazem em cima disso? Bom, o que a gente observa a partir das fontes aí abertas que a gente tem acesso, né, o acompanhamento que nós fazemos, a gente constata que a Rússia ela adotou, a partir do dia 24 de fevereiro, uma estratégia militar ofensiva do tipo linhas exteriores, no qual ela emprega as suas forças de maneira convergente, né, em direção a determinado ponto que, nesse momento, a gente poderia identificar provavelmente como sendo Kiev, né? O fato é que a resistência ucraniana ela se mostrou um pouco mais tenaz do que a maioria dos especialistas antevia, né? Isso aí somado às dificuldades que são trazidas aí pelos combates em localidade, que é o que a gente tem visto aí em grande profusão ao longo desse conflito, assim como o apoio que tem sido ofertado à Ucrânia por vários países, aí, em particular do Ocidente, isso tudo naturalmente acaba, por vezes, retardando esse avanço russo que, antes do conflito, a maioria dos analistas talvez colocasse como sendo um pouco mais rápido do que tem sido observado. O senhor acha que a palavra é retardar mesmo ou impedir? O senhor acha, pelo que vê, entende e conhece desse tipo de assunto, de tática militar, do próprio conhecimento que o senhor tem dos exércitos russo e ucraniano, que seria impossível, por exemplo, a Ucrânia impedir a entrada da Rússia? É impossível a Rússia avançar como pretende avançar? Nós podemos chegar a esse ponto dos ucranianos terem condição mesmo de impedir o avanço russo? Ou isso seria praticamente impossível, comandante? Bom, a partir das informações que nós dispomos dessas fontes abertas, como eu mencionei, é muito difícil a gente cravar aqui qualquer resultado nesse sentido. O que a gente tem de fato concreto é que o poder militar russo ele é bastante superior ao poder militar ucraniano. Então, se a gente colocasse numa balança ali, realmente ela pende favoravelmente para o lado russo. No entanto, a gente sabe que a guerra, né, não é uma arte exata, não é uma ciência exata, e particularmente em razão desse apoio que vem do Ocidente, naturalmente que a resistência ucraniana ela pode eventualmente surpreender. Mas é impossível nesse momento a gente poder cravar como é que vai se desenrolar essa questão do avanço russo, que também é condicionado muito do aspecto logístico, né, que o Major Comunali pode até tecer maiores comentários. É verdade, ô Major. Inclusive em relação a isso, desse movimento logístico todo dentro do território ucraniano, nós percebemos que a Rússia ela avançou rapidamente em 3 ou 4 dias e logo depois houve uma paralisação por conta desses percalços, né? Isso faz parte de um avanço como esse, Major? Você entrar em um território talvez desconhecido, encontrar ali algumas dificuldades e parar para entender o que está acontecendo, resolver os problemas para depois continuar avançando? Isso pode fazer parte mesmo daquela tática inicial já desenhada por parte da Rússia, Major? A gente vai ter que, acho que, passar a pergunta para o outro, Joel, porque acho que é o microfone não do Major tá funcionando. Comunali. Não está funcionando. O Major Kleber está passando agora o microfone para o Major Comunali, que agora sim tem condição de responder para a gente. Pois não, Major? A Rússia, ela teve a iniciativa das ações, né? Então ela conseguiu fazer de forma mais rápida algumas atividades básicas da logística, gerar poder de combate, desdobrar as tropas e teve que iniciar a sua sustentação. E como teve grande, né, uma resistência ucraniana acima da esperada pela Rússia, eles tiveram que fazer o que a gente chama uma pausa operativa, né, para se readequar as forças, reestruturar logisticamente, que culminou com esse comboio logístico de mais de 60 quilômetros de extensão que nós vimos na região a noroeste de Kiev, o que pode ensejar, né, uma reorganização das tropas para uma retomada da iniciativa.
uma dúvida que eu tenho, que eu acho que os senhores podem ajudar, que é em relação ao tempo de resistência também da Rússia. Porque tem uma outra avaliação que da a gente Ucrânia já até ou da falou. Rússia? Não, da Rússia mesmo, pelo seguinte, Joel, porque há também quem aposte que a Rússia está enfrentando dificuldades para entrar na Ucrânia, que há uma resistência, mas que também as tropas russas tiraram um pouco o pé. Porque o poderio é muito forte, então o poder de destruição seria muito grande. E para esperar então, os civis saírem também. Exato, vai avançando aos poucos, enquanto há negociações em andamento e tudo mais. Há uma expectativa de quanto tempo, por exemplo, a Rússia poderia manter a tática exatamente dessa maneira? Vai avançando com aquela enorme coluna de veículos militares em direção a Kiev, aí ataca uma cidade litorânea e vai cercando o país, pegando as fronteiras do país. Por quanto tempo a Rússia conseguiria militarmente fazer isso? A gente viu esse comboio, né? Ele é uma forma também de dissuadir a Ucrânia. Nós podemos ver, né, depois dessas fotos que foram divulgadas em fontes abertas, o próprio presidente ucraniano, ele solicitando de forma mais veemente apoio da comunidade internacional. Nós vimos também que a Turquia, ela evocou um tratado dos anos 1930 para fechar o Estreito de Bósforo e Dardanelos, que dá acesso ao Mar Negro, ao sul da Ucrânia. E também, né, dificultar as fontes de financiamento da Rússia. Isso indica que a médio e longo prazo, né, o seu esforço logístico vai ser dificultado. Mas a gente sabe também que a Rússia é um país muito grande, com muitos recursos, só que a gente também não pode determinar quanto tempo, né, vai conseguir efetivar esse apoio. Bom, lembrando ao nosso ouvinte, principalmente para quem está chegando agora, estamos conversando sobre táticas de guerra com o Major Kleber, ele que é especialista em tática e estratégia de guerra, é claro, e o Major Comunali, que é especialista em logística de guerra. Uma outra coisa, analisando tudo isso que vocês já viram até o momento, tudo isso que nós já discutimos e que vocês têm aí de informações, muitas delas podem ser compartilhadas, outras não. Qual seria ou quais seriam os próximos passos a serem dados pela Rússia daqui para frente, comandantes? Nós vimos que a Rússia, ela se reorganizou, né, logisticamente, né, e iniciou até alguns ataques de artilharia após essa reorganização, e o Major Kleber ele pode falar melhor dos próximos possíveis passos da Rússia. Bom, o que a gente pode observar dos acontecimentos mais recentes, né, e mais uma vez as fontes que a gente tem são essas fontes abertas que todos estão acompanhando aí pela própria grande mídia, a gente pode constatar que os russos, de maneira geral, têm buscado o controle das principais localidades, né, os principais centros populacionais da Ucrânia. E, obviamente, quanto mais terrenos eles conquistarem, melhores são as condições em que eles sentam nas mesas de negociação. Então, a gente vai poder observar que eles vão procurar ampliar esse avanço e consolidar, né, os ganhos que eles já obtiveram até o momento. É a análise que a gente pode fazer até o momento a partir do material disponível. Entendi. Você conquista mais área para ter mais poder de barganha em uma próxima reunião. Para chegar numa negociação falando de tudo que tem à disposição, que alguma coisinha ou outra que poderia até abrir mão numa negociação, né? Para chegar com uma vantagem. Vocês não têm mais para onde correr, já dominei praticamente tudo, então vamos negociar aqui, entregue o que eu quero, pronto e acabou. É mais ou menos isso. Nós vimos que nos primeiros dias de ação, a Rússia focou muito em destruir a artilharia antiaérea, né? A artilharia antiaérea mesmo da Ucrânia, para depois pensar em um ataque aéreo, para não correr o risco de ter aeronaves abatidas e aí por diante, visto que a Ucrânia tinha artilharias consideráveis, algumas mais antigas, obsoletas, e outras mais modernas. O ataque aéreo ele pode ser também um ponto importante nesse próximo passo dado pela Rússia? Não, sem dúvida alguma, né, essa questão do apoio de fogo, tanto aéreo quanto terrestre, ele é fundamental. Em particular na doutrina militar russa, né, já que a gente sempre observa que eles têm uma ênfase muito grande na questão, a gente chama o princípio de guerra da massa, quando eles empregam uma grande quantidade de forças para atingir seu objetivo, o apoio de fogo ele tem um papel preponderante nisso daí. E o que a gente observou, você corretamente assinalou, nos primeiros dias o padrão de emprego, particularmente desse apoio de fogo, né, ele foi bastante direcionado para o que a gente chama aí dos meios da defesa aeroespacial,
justamente para garantir com que os meios aéreos eles dispusessem de maior liberdade de ação no segundo momento, né? E essa tendência de facilitar, digamos assim, o trabalho, seja da Força Aérea no primeiro momento, depois da própria Força Terrestre, seu avanço, ele é uma das missões das armas de apoio de fogo. Então, a tendência é que a gente observe isso aí ainda mais daqui para frente. Só mais uma coisa de minha parte, pelo menos, até mesmo uma curiosidade. Como eu disse no início do nosso papo aqui, da nossa entrevista, a meia-lua, ela se formou ali mais na fronteira com a Rússia, né? Região norte ucraniana, o leste ucraniano e o sul ucraniano também, ficando a parte oeste praticamente liberada. Isso pode ter alguma relação com o possível corredor criado ali para permitir que os civis corressem, fugissem em direção à Europa Ocidental? O senhor entende dessa forma ou não? Ou seria uma coincidência? Não, sem dúvida nenhuma, a gente pode imaginar, né, que é um exercício que a gente pode fazer, já que a gente não tem, obviamente, acesso ao planejamento estratégico russo, mas a partir dos fatos que nos chegam, a gente observa que, sem dúvida alguma, levar as considerações civis, nesse caso em particular, a presença de refugiados deslocados, ele tem que ser considerado em qualquer planejamento militar, né? Então, a presença de civis em um teatro de operações, ela é sempre algo bastante complicado para qualquer força militar. Então, dá a possibilidade de que esses refugiados eles tenham para onde ir, é sem dúvida nenhuma do interesse da própria Rússia. Caso contrário, eles teriam uma grande massa de refugiados, mesmo nas áreas que eventualmente caíssem sob seu controle, para depois, posteriormente, estar administrando, né? Especificamente sobre as direções estratégicas que foram adotadas, o que a gente observa, na verdade, é que o posicionamento das forças russas ele também levou a isso, né? Então, a questão da própria aliança com a Bielorrússia e a disposição geográfica das fronteiras russo-ucranianas, elas levaram também esse dispositivo de forças aí, que acabou gerando, digamos assim, esse flanco oeste liberado, inclusive para esse movimento de deslocados e refugiados. Entendido. Uma entrevista, como não poderia ser diferente, esclarecedora. Major Kleber, Major Comunali, muito obrigado mesmo pela entrevista, viu? Obrigado mesmo por compartilhar tanto conhecimento com a gente aqui nesse momento tenso, dramático e de muitas indefinições que estamos vivendo. Torcendo sempre pela paz. Um grande abraço aos senhores, viu? Obrigada. Boa tarde para vocês. Muito obrigado, Joel. Muito obrigado, Ana. Valeu, muito obrigada. Joel, até logo, um bom trabalho.